É tempo de vitória. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 30 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, minha irmã é crítica demais. O que ela mais gosta é de criticar a vida dos outros, principalmente os que não são convertidos como ela. Ninguém presta. Todos têm alguma coisa a esconder e nada nunca está bom para ela. É assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Confesso que isso tem feito até com que meu amor por ela esfrie. Como amar alguém que só sabe criticar? Até que ponto temos o direito de criticar as pessoas que vivem de maneira diferente da gente? Existe a tal crítica construtiva? Uma crítica pode destruir relacionamentos? É possível deixar de ser um crítico? Ou isso é um hábito? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade e sem milindres? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte conta essa história, a história dela, falando sobre a sua irmãzinha. Depois ela diz, é assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Foi esse o seu destaque. Por quê? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os irmãos e amigos. J.R., é assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Eu destaquei porque eu quero pensar na possibilidade de essa irmã que enviou o e-mail também estar trabalhando a ideia de crítica. Eu quero trabalhar nesse ponto de vista inicialmente. Muito bem. O senhor vai falar só até aí, né? Então tá bom, o senhor quer que eu cante uma música aqui? Fundo musical. Isso aí na minha história, isso é vinheta. Isso é vinheta, entendeu? Mas enfim, Josué Praça da Igreja Cristã. Não, agora não. Agora que negócio é esse? Eu vou guardar. Não falou que tinha encerrado? Não falou que encerrou, Josué? Foi. Falou assim, paro por aqui, não falou? Foi. Depois quer continuar? Não, essa sua tá mais estilosa, tá de parabéns. Pastor Josué Praça da Igreja Cristã aqui em Guadalupe, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia a todos, bom dia JR, bom dia a você, ouvinte amado. Eu penso que essa maneira dela enxergar o mundo à sua volta tem a ver com sua personalidade autocrítica. Para mim, ela se critica bastante e por isso critica os outros. Antes de criticar, ela se julga, se condena e aí tem um problema. Pode ser que haja um problema interior, algo nela e isso faça com que ela possa julgar os outros também dessa forma. De Luciane Melo, ela é evangelista da Igreja Metodista em Engenhoca, a nossa querida Niterói. Bom dia, bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. Há quem trate um assunto como esse como alguém que está usando um óculos, o óculos está sujo, a pessoa vê tudo sujo. Tá com a lente azul, tá tudo azul. Tá com a lente, a partir dela mesma, as pessoas ficam deformadas, porque na verdade deformadas não estão as pessoas, mas deformada está ela. Isso. Sim, JR, é a paz do Senhor a todos, né? Um bom dia. E com certeza hoje nós vamos poder contribuir muito conosco
e com os ouvintes, porque essa questão da crítica, a minha visão é que é possível criticar, é possível analisar, tudo é possível à medida de como você se coloca, à medida de como você raciocina, de como você se coloca. Já estive conversando com alguns pastores e já vi que a minha visão é um pouco diferente. Mas No que a sua visão é diferente? No sentido da crítica, assim, eu acredito que existe, que possa existir a crítica construtiva, sim. Nós vemos que Jesus, ele foi muito criticado, né, por algumas colocações e algumas posições que ele teve que é ensinamento para nós. Então, assim, eu acho que tudo é a medida de como você fala e de como se recebe. E a palavra até nos fala se você tem que repreender, repreenda o sábio, porque o sábio, ele vai conseguir administrar aquela informação. Se você repreende a uma pessoa que tola, que ainda não está alicerçada, não está ainda naquela maturidade, ele não vai conseguir absorver aquilo ali. Então, você não acha que tem diferença repreensão e crítica, não? Você não acha que tem uma distinção aí? Repreensão, a pessoa está num ato equivocado, então você vai lá repreender, ou mesmo vai exortar, ou mesmo vai admoestar. Não seria diferente do Macri, porque o ponto de vista da nossa ouvinte aqui é que a irmã dela, ela chama de crítica, alguns chamam de criticadora, é aquela pessoa que fala e todo mundo errado. Não sei, eu queria ouvir também o pastor Jairo Monteiro, que é do Centro Evangelístico em Caraí, sobre esse assunto. Pastor Jairo, o que pensa o senhor, querido? Primeiramente, bom dia a todos vocês, bom dia aos irmãos do Centro Evangelístico Internacional em Caraí e aos queridos irmãos do Centro Evangelístico Internacional em Araruama. Olha, nós precisamos saber o que é crítica, o que é repreensão, o que é conselho, o que é sugestão. Se formos para o português, a crítica é o julgamento desfavorável, né? Então isso é crítica. Se for para o grego, é o hábito de estar sempre frisando os defeitos dos outros. E na minha concepção, a crítica passa a ser uma murmuração maquiada, disfarçada. E aí? Eu também concordo. Eu acho que a crítica... Murmuração disfarçada. O senhor concorda? Eu concordo que a crítica não é algo... Essa foi boa. Comunicação visual, gente. É rádio e é comunicação visual. Sim, José. Não é algo construtivo. Na minha opinião, a crítica sempre tem um aspecto negativo. O que eu vejo como construtivo, como nós estávamos falando lá fora, o debate já tinha começado, é a questão do conselho, da dica. Eu acho que pessoas próximas que têm um bom relacionamento, essas têm a intenção de poder ajudar. Então, nesse caso, eu não vejo essa pessoa no intuito de ajudar, sim com o pensamento de que ela se sente numa posição mais superior que as demais, porque talvez seja, como eu já disse, um grande problema interior de inferioridade, e aí acaba julgando os outros por quem ela é, né? JR. Sim, pastor. Eu discordo do pensamento dos irmãos em parte, porque existe um texto, né? Existe um e-mail. Nesse caso aqui, provavelmente essa irmã, que é a tal crítica, ela tem que estudar a Bíblia, ela tem que ler a Bíblia e viver a Bíblia, tá? Ela tem um certo exagero aí. Mas a gente não pode generalizar. Por quê? Todos nós que fazemos alguma coisa precisamos estar preparados para ouvir críticas. E nem sempre as críticas, elas serão destrutivas exatamente. Eu posso ouvir uma crítica de um de vocês e horas, minutos, meses, sei lá, um tempo depois, a ficha cair e eu entender, bom, de repente o irmão fulano, o pastor fulano, ele não foi tão gentil, tão educado ao falar, mas o conteúdo da sua fala, exatamente, mas o conteúdo da sua fala me alertou e me ajudou. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco melhor, mais refinada, mais, vamos dizer assim, com maior qualidade, porque eu ouvi o Boa Praça, eu ouvi o Jair, eu ouvi a Luciene, eu ouvi você, ouvinte, quer dizer, eu acredito sim que existe a ideia de, eu não quero aqui nomenclaturas, né, mas existem críticas que você pode daí tirar coisas boas e existem críticas que você vai orar pelo crítico. Essa ideia da construção, da destruição, ela é curiosa, porque se você está querendo construir, olha, esse negócio aqui não tá bom, esse piso aí não tá legal, uma crítica construtiva, não, você está construindo junto com alguém. A destrutiva é que destrói, derruba tudo que está ali.
A gente tem uma tendência de dizer que a crítica construtiva, ela está querendo me ajudar, tá certo? Mas não tenha dúvida que ela está transformando alguma coisa. Sim. E aí, às vezes a gente toma isso como base, senão toda crítica é construtiva. Não. Nem todas são, hein? Exatamente. Tem gente que põe pilha pra destruir, não tem não? O que eu penso é que quando a pessoa está nessa questão da visão da crítica construtiva, não está me criticando, está me ajudando. Então, me aconselhando, me auxiliando. Eu penso dessa forma. Então, eu não enxergo como crítica, eu enxergo como ajuda. É um posicionamento. O pastor Josué, JR, o dicionário vai dizer que criticar é a ação de avaliar, ação de julgar, ação de avaliar. Se eu estou avaliando determinada obra, determinado trabalho, eu posso, na minha opinião, certo? Dizer que está feio, está bonito. É crítica dizer que está bonito, é crítica dizer que está feio. Vai depender de quem recebe a crítica. Como é que eu recebo? Eu dei um exemplo ali em off ainda agora, que eu não digo repreendido, mas eu fui criticado por um irmão, por algo que havia falado, e no momento, pela forma do irmão falar, eu fiquei triste. Eu falei, puxa vida, eu esperava de outras pessoas, desse irmão não. Ele foi embora, amém, graças a Deus. Quando a ficha caiu, eu pensei direitinho e vi, bom, realmente o irmão não foi tão gentil, ele não foi nem um pingo educado, mas o que ele falou faz sentido. E pra mim mudou um pouco da história. Aquilo que eu falei, eu já não falo mais, eu já falo diferente. E na realidade vem com uma mudança de alguma coisa. O que eu percebo bastante é que pessoas, né, como estamos falando aqui de uma pessoa que conhece a palavra, né, pessoas criam um padrão de vida para si e acham que as outras pessoas, cultura própria, né? Se não estiverem naquele cultura, padrão de vida dele ou dela, estão erradas. Essas pessoas estão erradas. Então, assim, ele quer sempre mudar o outro. Quando nós estávamos conversando a nível da crítica, da autocrítica, pastor, né? Essa pessoa que é autocrítica, olhando psicologicamente, tem até que haver um tratamento interior, um tratamento mental. Que não olha para si, uma né? saúde mental, né? Sim. Porque ela não consegue se olhar, mas ao mesmo tempo ela está o tempo todo se cobrando. Isso. E muitas vezes o que você cobra do outro, essa certeza, essa perfeição, talvez, é o que a pessoa não consegue. E aí eu começo a cobrar de você. E aí eu começo a ter uma pessoa que eu quero tolir o meu padrão, não é, pastor? Olha, nós precisamos separar os contextos. Por exemplo, a crítica é a arte de avaliar dentro de um contexto do cinema, do teatro, mas quem está criticando? O crítico, o que está avaliando. Ele é uma pessoa que conhece o assunto, sabe por que está falando. Nós estamos falando aqui desse caso, por exemplo, o que me chama a atenção também principalmente os que não são convertidos como ela. Aí tá brincando, porque o modelo é ela, né, pastor? Poxa vida, tanta conversão assim, né? Uma que Jesus disse, não julgueis. Outra coisa, o sogro de Moisés chegou para Moisés, veja como que ele usa as palavras para falar com Moisés, né? A gente precisa separar os contextos. O pastor disse, o irmão não soube falar comigo, mas no fundo eu pensei e cheguei à conclusão, realmente o que ele falou tem razão, mas aquele negócio, o pastor tem estrutura para chegar a essa conclusão, mas o crítico, essa pessoa crítica que trocando em miúdos é o cri-cri, na verdade, ele acaba ofendendo, ferindo, machucando, e aquele negócio todo, né, o que a querida aqui falou, as pessoas que têm o hábito, que é uma coisa horrível, né? Sim, porque eu não vou dar opinião aonde não me pediram opinião. Eu não vou dar sugestão aonde não me pediram sugestão. Então, o crítico, que é o cri-cri, né? Isso é uma coisa muito ruim. Então, o querido irmão falou com o pastor aqui, o pastor, eu pensou bem, não, ele tem razão. Mas e as pessoas que não têm essa estrutura? Por exemplo, poxa, como você está gorda, né? Não é verdade? Bom dia, né? Olha, você é feio pra chuchu, não é verdade? Eu lembro de um dia, numa igreja, o pastor pregando, acabou de pregar,
pregar, foi vender os DVDs. Chegou um irmão pra ele e falou assim: olha, pastor, o senhor prega maravilhosamente bem, mas o senhor é feio pra chuchu. O pastor ficou com raiva e disse: meu irmão, feio é você e o Satanás, né? Deus do céu. Então é isso que acontece, né? O cri-cri, ele sempre cria problemas. É que, pastor Feio Jair, pra chuchu. Cria um mal-estar, né? o cri-cri foi bom também, Ecologicamente né? correto, né? Ecologicamente correto. Né? Quando alguém faz alguma coisa, eu tô andando com o irmão, a gente tá andando na mesma direção. Quando alguém faz alguma coisa, vamos lá, alguém fez alguma coisa, só vai receber a crítica quem faz. E se faz, tem que se preparar para fazer. E se preparou para fazer, tem que se preparar para ouvir elogios ou reclamações. Ou seja, é claro que pastor, tem gente que se fere até se só disser que elas são bonitas. Olha, você é muito bonita. Mas aí a estrutura da pessoa. Quer dizer, não é exceção, é exceção. Tem pessoas que se ferem mais se disserem que ela é feia. Você é lindo, ficou chateado, então tem que interná-lo. E tem gente que já começa a se pessoa sabe que não é verdade, né? Tem essa, tá vendo, né? Que o outro tá com uma certa falsidade. Ironia, né? A gente sempre vai ter, irmãos, problemas com pessoas. Isso é normal. Nós vivemos no meio de pessoas. Pessoas vão ficar chateadas porque reclamaram daquilo que fizeram ou daquilo que falaram, como também pessoas vão se sentir felizes da vida quando forem elogiados. E somos nós, somos as pessoas. Quer ver um exemplo, só para poder ilustrar uma das obras aí bastante interessante? Conta, por exemplo, que um ministro de Deus preparava, estudava muito, pregava, e ele acreditava que a mensagem dele era muito bem preparada, muito bem estruturada, muito bem estudada. Terminado um culto, o irmão da igreja procura e diz: olha, pastor, o senhor está indo muito bem, está de parabéns, fez uma introdução, agora a sua mensagem, meu Deus, o senhor está matando a gente. Meu Deus. O senhor está matando a igreja, pastor, com isso aí. Bom, aquele irmão foi embora, o pastor ficou decepcionado, a semana foi difícil, no domingo então nem se fala, pregou, ele só via aquele irmão. Ele conta no livro que ele dizia que o tal irmão da igreja parecia que era um elefante, que aonde ele olhava, lá estava o irmão, entendeu? Avaliando. Aí no domingo seguinte ele estava, e no terceiro domingo ele estava, terminou o culto, o terceiro domingo procura agora uma irmã. Ele disse: pastor, do jeito que o senhor está pregando, o senhor está matando a gente, pastor. O senhor está matando a gente. O senhor mudou o seu jeito de pregar. Parece que o senhor está pregando para agradar alguém. Se o senhor não voltar a pregar para a glória de Deus, agora é Deus falando, ó. Se o senhor não voltar a pregar para a glória de Deus, nós morreremos, pastor. Verdade. Aí o camarada se encontrou com equilíbrio. Entendi. Sabe por quê? Nem um Porque extremo, entre a nem palavra outro, né? daquele irmão poderia ter algum sentido, mas o fato é que ele passou a pregar para agradar para aquele irmão, para agradar aquele irmão. E aí existe um ponto: você vive para agradar a alguém ou você vive para agradar a Deus? E aí é um divisor de águas. Se é para agradar alguém, olha, meu amigo, se prepare, que você vai ter muita gente para agradar ao longo da sua vida. Se for para agradar a Deus, pra levar também, é possível que você tenha mais êxito. Pois não, pastor João? Mas é claro, a gente sabe que existe essas avaliações, a pessoa que está nos avaliando, tem pessoas que tem fundamento naquilo que fala, né? Eu me lembro que um dia fui pregar em São Paulo, no começo da minha fé, e eu preguei naquela noite, falei assim: a Bíblia diz, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E aí, acabou o culto, o irmão me procurou, falou: pastor, onde está esse versículo? Eu falei: claro que tá. Ele falou: acha pra mim, né? E eu passei a noite no hotel procurando, não achei. No outro dia eu procurei o irmão da igreja, falei: realmente, você tá certo, eu vou corrigir isso aí. Mas tudo bem, tem pessoas que realmente essa pessoa veio me ajudar, fez uma avaliação justa. Nós estamos falando aqui, pelo que eu estou vendo aqui, essa pessoa que tem esse hábito, né? Essa pessoa que critica, que é conhecida, né, estigmatizada como uma pessoa crítica, que para ela nada está bom. E Jesus combateu isto, né? Jesus combateu isto. Jesus não apoiou, não. Jesus falou assim: a quem vou comparar essa geração? Como meninos na praça, que tocaram flauta, não dançaram, contaram histórias tristes, não choraram. Veio João Batista, não comendo, não bebendo, tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, comelão de carne e beberrão de vinho. Então, tinha que ter uma razão para reclamar. Os críticos, eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais. Procuram, e na verdade, mesmo esse irmão que criticou sem um tino de poder saber como falar com o pastor, eu penso que ele
julgou, é um julgamento de que, bom, não é assim, fez com que o pastor refletisse. Ninguém gosta de ser criticado de uma maneira feroz, áspera, né? Ninguém. As pessoas, mesmo que a gente esteja preparado, nós não estamos preparados, porque quando nós recebemos uma palavra dura, nós não gostamos, até porque a nossa motivação para fazer, para preparar ou para trabalhar, é para agradar o Senhor em primeiro lugar e fazer com que os irmãos vivam em harmonia. De repente vem alguém com uma palavra áspera, nós nos entristecemos. E a questão de onde estava aquele irmão quando eu estava preparando? Ou onde estava aquele irmão onde eu estava construindo ou fazendo alguma coisa que eu dei o meu melhor, só que aquele meu melhor não era o melhor para ele. Então, às vezes o crítico só quer criticar, mas na hora de cooperar, ele não coopera. Ele não é uma pessoa que está disposta a ajudar. Então, esse também é um grande problema. E às vezes não entende de nada. Não entende. Existe uma diferença de você começar a fazer junto, é o que o pastor Josué está falando. Você começa a fazer junto, você tem todo o direito de, pastor, vamos lá, não é melhor aqui? Pastor, o que o senhor acha? Ou seja lá quem for a pessoa que esteja lado a lado. JR, eu destaquei essa frase e eu vou fechar esse pensamento dessa frase agora, e eu separei a palavra ela. A frase é assim: é assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Um grande problema agora, pastor, vindo exatamente para esse contexto aqui, dessa irmã, um grande problema para essa irmã é que ela enxerga da forma dela, do jeito dela, e quer que todas as outras pessoas façam como ela faz. Pensam como ela pensa. É aí que está o problema. Nesse texto aqui, padrão, nesse e-mail, ela está totalmente errada. Completamente. Quando você lida com o eu, e aí você tem o egoísmo, o egocentrismo, como está estampado aqui, vai ser uma vida acreditando que é o centro das atenções, que é o centro do mundo, e tudo deve girar em favor dela. A cultura é dela, né, Jota? Ao mesmo tempo que, se você fizer exatamente isso, você não é o centro, mas você colocar outra pessoa no centro, você vai viver para agradar este indivíduo. Isso é idolatria. Agora, quando você coloca Deus no centro e faz para a glória de Deus, ainda que você não agrade a maioria, você sabe que estará fazendo para a glória de Deus. E Deus, como é cheio de graça e de misericórdia, por conta da sua glória, é capaz de derramar um pouco dessa graça sobre as nossas vidas e nos ajudar a fazer melhor o trabalho dele, porque nós não fazemos para nós, fazemos para a glória dele. Amém. Tudo isso é complexo, é difícil, porque a gente lida com crítica o tempo inteiro. Um cozinheiro tá lá, se você entende, opine. Agora, se você não entende, senta e coma. Lava os pratos depois. Ou não coma, né? Não é isso? Vai ficar lá, põe agora sal, hein? Pouco sal. Temperos, não vai botar alho não, hein? O que você entende desse negócio? Eu não entendo nada. Então senta e coma, e depois levanta e lava o prato, não é isso? Agora, existem outras áreas que são comuns. Como é comum você opinar, sugerir, mas veja, faça isso com amor, parece que esse que é o grande diferencial. Aqui um ouvinte dizendo, olha, na minha opinião o cristão não deve ficar criticando, não seria melhor orar para que o irmão prospere no que ele está com dificuldade? Diz aqui, agora o nosso ouvinte continua, confesso que isso tem feito até com que meu amor por ela esfrie. Como amar alguém que só sabe criticar? Ô, gente, difícil. Sim, ou não? Sim, difícil. até que porque às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa que criou de repente esse perfil de só criticar, ela não consegue ver algo bom, né? Então, como conviver todos os dias, como conviver é difícil, né? Vamos se colocar no lugar, né? Imagina você conviver, pastor, com uma pessoa que só vê ela tá falando uma coisa ruim. que nós precisamos ajudá-la. Conviver e amar são coisas distintas, diferente, né? sim. Amar, ela tem que amar mesmo. Agora, todo. conviver... aí ela tem o direito de não conviver. Ela tem todo o direito de não conviver. Obrigação, e não uma é mesmo, coisa pastor? muito bonita que Jesus ele nos orienta, pastor, é amar, né? Nós temos que amar. Mas ele dá um certo escape para algumas pessoas nessa convivência, quando ele diz suportando-vos uns aos outros. Mas aí o contexto é de dar o suporte, né? Complicado, não é de suportar o suporte. Essa convivência também tem limite, né? Lado a lado. Essa convivência tem limite. Quando Paulo fala para nós suportarmos os irmãos, nós não estamos com eles 24 horas. É apenas 1h30, 2 horas. Dá para aguentar. Agora, conviver, estar nos comes e bebes da vida, aí a gente pode
almoço, janta, a pessoa tá lá. Evitar, sim. Né? A pessoa, veja bem, essa aqui é a irmã dela. Então, é a irmã dela. Visita ela de mês em mês. Não, mora junto, pastor. Mora junto? Então, ela diz pra Deus, dela. ou deixar uma e levar outra. Numa das frases, ela diz assim, confesso que isso tem feito até com que meu amor por ela esfrie. É muito complicado. O que pode estar acontecendo também, de repente, não é nem o amor esfriar, mas é a admiração. Não aguentar mais a pessoa. A pessoa não aguenta. O sentimento deixa realmente de admirar a pessoa, né? Tipo assim, minha irmã, aí de repente a ouvinte, ela tem que tomar esse cuidado também de estar colocando essa questão contra a irmã dela, de também estar criticando, como o pastor ela própria bem, acaba sendo uma crítica da irmã que é crítica, acaba né? colocando e olhar indiretamente ouvinte. ela acaba fazendo isso também. Não olhar, tanto quanto, né? Não tanto quanto, distante, mas também já distante. colocando e preocupada como ela vai resolver essa situação. E o que me preocupa é essa pessoa estar precisando de ajuda e não entender que precisa. Porque a pessoa que é autocrítica, eu me preocupo muito com isso, porque é o tempo todo a gente ouvindo muita coisa. Então o direcionamento disso é quase que doentio. E aí a pessoa não consegue ver ponto positivo em nada do que se anda, do que se vê, do que se fala, do que se ouve, e acaba realmente, só um minutinho, pastor, acaba realmente ficando assim, aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que só traz problema o tempo todo e só vê problema. Então, assim, eu aconselho, né, com todo carinho, essa irmã que esteja orando por você e por ela, e como foi colocado já aqui na mesa, né, que você consiga não deixar de amar, mas consiga entender o lado da sua irmã, de entender que ela pode estar precisando de ajuda, se a gente não sabe que padrão de vida essa pessoa tem, qual é a história de criação, de educação, entendeu? Eu vou mais além, assim, com todo carinho, aí, complementando a fala da irmã Luciane. Sim, pastor. Minha irmã, eu tenho certeza que a irmã tá ligada aí. Sim, tá ouvindo a melhor, Jesus. o debate tá melhor. Vá mais além, observe na tua irmã aí, é um conselho que dou, observe na tua irmã os pontos positivos dela, o que essa irmã crítica tem de qualidade. E vá alertá-la, vá se aproximando dela pelos pontos positivos dela. Porque não é possível. Não existe uma pessoa que é totalmente má, totalmente ruim. Então ela tem que ter alguma coisa boa. Pode estar apagadinho, então meu conselho para você, querida, que enviou um e-mail pra gente, é o seguinte: se aproxime da tua irmã, não observando-a como uma grande crítica, e sim observando os pontos positivos dessa irmã. E quem sabe você vai despertar nela que ela tem qualidades para serem mostradas e não apenas defeitos. Mas vocês concordam que isso não é fácil? Não é fácil. De maneira Vocês nenhuma. concordam que com o pezinho no chão, nós estamos trabalhando com isso é uma luta. Agora, não é impossível. Não, É sim. o que Graças vocês a estão Deus, dizendo né, aqui. graças Tá a dizendo, Deus. olha, no fácil não é, mas É também um não é exercício, impossível. JR, é um exercício. Salomão fala tudo é da possível que esposa, crê. a esposa rixosa, né? Que é uma esposa briguenta, cri-cri, né? Mas Que isso ela- existe? Não, sei. esposa não. Tem Só naquela Eu época. não Só sei. naquela época. Hoje esse problema está resolvido. A que é graça, como uma goteira. a obra Então do é algo que Calvário vai resolveu esse cansando, problema. né? A goteira Houve cansa a milagre. gente, fica aquele negócio. Houve milagre. Então a esposa briguenta, rixosa, ela. Então, assim, a irmã está sendo briguenta, rixosa, reclamona. Então, essas questões vão fazendo com que o sentimento dê uma esfriada. Mas nós entendemos que pela palavra nós precisamos amar além do sentimento. Eu né? acho que deve ser muito Mas difícil ouvir. É difícil. Deve ser muito difícil ouvir. Agora deve ser muito difícil ser a pessoa. Pois é. Ser a cri-cri. Ser a cri-cri. Ser a cri-cri é pior do que conviver com ela. Você imagina bem o que é ser uma pessoa cri-cri que só vê defeito nos outros, só joga lama, só joga pedra, tá tudo ruim, rapaz, mas isso deve ser complicado demais. Pra ela, depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, né? Não é isso? E ela não consegue se livrar dela mesma, né? Porque pra onde se ela for tirar férias, ela tá junto. Ela vai junto, né? Pois é. Almoça aí, junto? Pois é, aí tá sempre de cara com ela. dormindo, ela tá E com aí ela. é um problema sério, ela é a maior prejudicada. E o sábio Salomão, ele disse que a pessoa que fala, né, fala pelos cotovelos, né, é uma pessoa tola. Tola. Sim. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é reputado como sábio. Então, o que nós entendemos também é que uma pessoa sábia está precisando de sabedoria. Né? Não fala dessa forma, sempre vai ser uma pessoa que vai criticar ou pode criticar, sim, mas com fundamento, dentro
a Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Então tem todas essas colocações. Então eu creio que essa irmã também está precisando de sabedoria. Agora, uma crítica pode destruir relacionamentos? Você já viu alguma amizade que se quebrou por conta de crítica? Vamos chegar nesse ponto agora com a nossa pesquisa 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você conhece alguma amizade que terminou por causa de uma crítica? Minha gente, olha aí, pela internet, 75% dizendo que sim, viu? A turma aqui do site da 93 FM e aqui também no nosso telefone, 80% dizendo que sim. É muita gente, hein? Você conhece alguma amizade que terminou por causa de uma crítica? 80% por telefone dizendo que sim e pelo site 75% também dizendo que sim. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Com a 93 chegou a nossa hora. É tempo de vitória. 93 FM. 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A mesa conosco hoje o pastor Marcelo Farias, a Luciane Melo, o pastor Jairo Monteiro, o pastor Josué Praça. Muito obrigado aqui aos companheiros, a presença dos irmãos aqui. Existe a tal crítica construtiva, já conversamos sobre esse assunto. Uma crítica pode destruir relacionamentos e a pesquisa nos ajuda a entender, hein? A parcial, afinal vem aí. Mas a parcial está desde ontem. A tendência de mudança não é grande coisa, não. A tendência é de ficar por aí. E parece, minha gente, que muita gente conhece amizade que terminou por causa de uma crítica. E aí? Verdade, JR. Eu acho que, assim, eu já vi, já aconteceu muito, assim, eu mesma de ter que optar em continuar aquela amizade do dia a dia, né, aquela intimidade, ou de optar a paz do Senhor, bom dia, você me procura quando você precisar, conta comigo, mas fica aí bonitinho, quietinho. Só se precisar mesmo. Sim, né? Entendeu? Porque às vezes eu acho que o modo, Jesus, ele, na palavra, né, na Bíblia, ele fala tão claro o amor que nós temos que ter com o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, né, a maneira que nós temos que suportar o próximo, essa preocupação com o próximo é tão notória na palavra e muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos respeitar isso mesmo. E aí, quando em uma amizade, um relacionamento, seja ele matrimonial, seja na amizade, né, seja ele os irmãos na igreja, se não há o respeito de se falar, de como você coloca, né? Eu canto, aí eu tô cantando, vem o pastor ou vem alguém que vem, fala alguma coisa comigo, ela ou ele tem que saber falar comigo. E aí, à medida que fala-se, olha, você cantou muito bem, mas você poderia abaixar um pouquinho isso ou aquilo, para o final ser um todo de proveito, de sucesso. Aí é bacana. Agora, quando vem uma forma bruta de se falar uma verdade, que a verdade já dói, né? A verdade já dói e é complicado você ouvir uma verdade, mas se você quer viver em verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então tem que vir essa verdade, sim, mas com amor, com carinho, pastor Marcelo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi o exemplo, ele é um exemplo de amor, mansidão. E em todos os momentos que a gente vê Jesus falando com os discípulos, ensinando os discípulos durante 3 anos aproximadamente, né? Que acontece? Em todo momento Jesus estava ali colocando, olha, dessa maneira aqui é melhor não ser, mas poderia ser dessa maneira aqui, quer dizer, falando a verdade ali na lata, desculpe a palavra, JR, mas na lata, assim, naquela coisa assim, amor, que faz até um barulhinho, mas é um amor. Então, eu assim, vejo ele criticando fariseus, isso aí sim, eu vejo, mas aí a colocação agora que o JR nos trouxe foi o quê? A questão da quebra da amizade, do relacionamento, e acaba mesmo, se não há respeito no você colocar, acaba relacionamento mesmo.
Na minha opinião, é essa daí, e visivelmente na prática, e na minha eu já também, vi com muito, certeza assim. pode destruir, né? A pergunta é se pode destruir, como pode não destruir. Eu volto àquela tese de que vai depender de quem ouve, de quem fala é fato, né? O ideal é que se fale mesmo com amor. Agora, pegando a carona aí na fala do pastor Jairo Monteiro, a ideia do, meu irmão, se você vai falar, tenha propriedade, tenha conhecimento daquilo que você vai falar. A irmã falou da música, a irmã cantou um exemplo, né? E alguém chega lá, irmã, vem cá, primeiro a pessoa tem que entender de música para aconselhar, no caso do exemplo da irmã, ou qualquer outra área. Querido, se você está aí e você se sente como uma pessoa que muitas vezes você é uma pessoa crítica, veja só, entenda do assunto e fale com amor. Mas pode sim, JR, destruir um relacionamento. Também penso que pode, principalmente porque a pessoa que é muito crítica, ela pode sentir-se superior ou querer alguma coisa que o outro tem a oferecer. No caso de Judas, quando criticou Maria, quando chega aos pés de Jesus, derrama aquela iguaria, ele criticou porque ele estava interessado em vender e conseguir o dinheiro para si próprio, para se beneficiar. Então, Jesus o repreendeu, porque ele criticou com uma outra intenção. E, com certeza, existem relacionamentos quebrados, porque as amizades começam e a pessoa começa a ser crítica e dura demais, e há talvez um certo interesse exagerado naquilo que é do outro. E aí a pessoa precisa realmente ter cuidado com esse tipo de relacionamento. Aí você tem a questão da dureza que vocês pontuaram aqui algumas vezes, a maneira como fala, a forma como fala. Agora, existe aí a necessidade. Acho que amigo é aquele que fala. Sim. Se não falar, não é amigo. Com certeza. Sim, aí tem falar, a maneira de falar. Estou falando de amigo. Eu não estou falando que eu cantei e a pessoa foi lá. Estou falando de amigo. O senhor que conhece a gente. Convive, né, você está fazendo uma coisa errada. Vai falar a verdade. Tá fazendo uma coisa errada. Aí o camarada fala assim: você está indo muito bem. Para onde? Para o abismo. Mas aqui a gente está falando daquela pessoa que está indo muito bem. Para o inferno. Só vê a coisa negativa. Uai, não, então, sim, perfeito. Mas assim, no caso de um amigo, vocês estão falando aqui já nessa parte de amigo, né? Vocês estão citando exemplos de amizade. Então, o amigo que chega, que conversa, que diz, olha, o pastor Jairo usou aí várias expressões. Nós trabalhamos aqui admoestação, trabalhamos aqui repreensão, exortação. Ou seja, existem caminhos aqui que são necessários. Quantas vezes o confronto é fundamental? Às vezes que fulano, senta aqui um minutinho. Você pode até não querer falar comigo nunca mais. Você pode até, entendeu? Olha, a nossa amizade pode estar em cima, mas eu não posso deixar de dizer que o que você está fazendo é errado. Isso não vai ser, sabe, que você traz olha, tô dizendo com muito amor, love, só love aqui, entendeu? Muito love, falando com muito amor, mas não deixar de falar. Eu sou um exemplo vivo disso, até. Eu tenho o meu conselheiro, né? Não tenho título já não é de crítico, né? Conselheiro. Seu mentor, mas que ele tá lado a lado. Não é aquele camarada que cai de paraquedas e agora eu vou falar que o que... Não. Ele tá lado a lado, ele tá convivendo e por diversas vezes, pastor, senta aqui um minutinho, deixa eu falar com o senhor. E olha, o que ele fala, eu estou acatando, estou peneirando e aí vou pra Bíblia. Retenho para mim, para o ministério, para a igreja e muitas vezes para a minha vida particular, aquilo que é lucro, né? Aquilo que vem para somar. Quer dizer, então é uma coisa muito boa ter amigos assim. Eu acredito que todos nós temos, no mínimo, uma pessoa amiga dessa forma. Isso é maravilhoso. Hebreus 12 fala sobre repreensão, sobre esse suporte, né, que nós precisamos aceitar, mas que no momento em que nós recebemos, nós não gostamos, mas nos leva à reflexão. Eu penso que isso é fundamental e o amigo é a pessoa mais indicada, ou a esposa, o marido, o amigo, a pessoa mais próxima, é que será a pessoa mais indicada a nos ajudar para o crescimento. E aí, agora, com relação a essas críticas constantes, eu vejo como alguma coisa para destruir relacionamentos, sim. Nós precisamos também entender que quando duas pessoas são amigas, por que é amigo da outra? Porque as pessoas têm compatibilidade, não é? Não tem como você ser amigo de uma pessoa que ela não te curte e você não curte ela. Não tem como. E outra coisa, quando essa amizade ela está sólida, ela permite ou você pedir
uma opinião, porque eu faço isso, às vezes com a minha esposa Débora, algum irmão da igreja, escuta, como que eu tô indo? Você achou que eu gritei demais? Você achou que eu falei alguma coisa? E a pessoa, então, ela vai falar. Então, é claro que tem coisa na minha vida que eu não tenho como mudar, né? Tem coisa que não é... Vem com o irmão, Se não deixa de ser, tem coisa que é só eu. de fábrica. Mas eu sou aberto. Agora nós estamos falando aqui de uma pessoa que, né? Nós estamos falando aqui do hábito de criticar o que o dicionário fala. Do hábito de frisar os defeitos dos outros. Aí isso que é maléfico. Maléfico, maligno, isso é tudo. É isso que nós estamos falando aqui, né? Então essa pessoa que tem esse hábito, certamente ela será uma pessoa solitária. Sim. Quem vai querer estar Conviver. perto de alguém que coloca defeito no café, no feijão, no arroz, na palavra, na música, na igreja, no bairro, no cabelo, na vovó, no vovô, pra ela tudo está errado. Não consegue Ninguém ver valor consegue, de nada, né, não pastor? dá pra ser amigo, não dá pra ter intimidade com essa pessoa. Essa Agora, pessoa vai ficar só. No teu negócio do troco, entendeu? A pessoa recebe uma crítica e devolve com outra. Foi bom você falar nesse assunto, que eu preciso falar o seguinte. Tem uma coisa pra Você também, a pessoa não tem gente que dá troco. É a história do sapo e do jacaré. O sapo que diz pro jacaré, olha, compadre, como sua boca é grande. Acabou a história, né? Olha o sapo aí, ó. Lá dentro da barriga do jacaré. Ao vivo aí, ó. Né? Dentro da barriga do jacaré. Em 1994, Opa. não sei se vocês já eram nascidos nessa Infância. época. Foi o ano que eu comecei a pregar, né? Deus começou em 1994. Ah, tá. Teve Né? 64, O senhor foi já... possível. Não, 64 eu estava no projeto de Deus. E chegou para mim um irmão, esse irmão veio a ser no futuro meu padrinho de casamento. E depois que eu preguei, iniciando, né, e feliz da vida, todo prosa, desci, tô na porta conversando, ele chegou e falou assim: olha, Marcelo, a sua mensagem foi uma espada. E eu fiquei feliz, eu falei, puxa vida, que bacana. Ele falou, foi uma espada, comprida e chata. E você precisa então agora rever. Eu nunca mais esqueci isso. Tá vendo, hein? Nunca mais. Isso tem 20 anos, 94 para 14, 20 anos. E nesses 20 anos, eu tenho pedido a Deus sempre visão, humildade, sabedoria, falar aquilo que Ele quer que o povo escute. Mas também não precisa ser tão, né? Não, mas foi concreto é o assim, caso, né? JR, de quem Baseado ouve. no que- É o caso que eu falei inicialmente, que a crítica vai variar muito de quem ouve. Não, sim, mas eu tô querendo desencorajar as pessoas a falarem isso na porta da igreja. Não, de maneira nenhuma. Não Minha fale isso, palavra não, aqui é para pelo amor de desencorajar, Deus. porque é o seguinte, às vezes a pessoa tá ali e você não tem noção como é que foi a noite do pregador. Uma das primeiras, Você não por sinal, sabe do que aconteceu antes. O que passou pra estar ali, Então, às vezes a né? pessoa chega com a melhor, vou dar o melhor das intenções, sempre maldade é assim. não, melhor das intenções. Só que é o seguinte, às vezes não é a hora, porque a pessoa pode não estar preparada, preparada Sim. para ouvir aquela palavra. Sim. É claro que todo mundo tem que estar pronto, é vitrine, é público, não tem jeito. Isso. Mas tenha paciência, E a tem que melhor ter jeitinho, palavra, né? JR, dentro disso que você está falando, a melhor palavra dita no momento errado, ela surte um efeito terrível. Ele poderia Ruim inibir demais. totalmente Pode uma ser pessoa de palavra- continuar pregando. Pode ser a A palavra irmã correta. falou algo também, mas- que as pessoas têm tendência a só ver também o erro e nunca ver as coisas boas. Não vê. Eu me lembro que um dia um irmão me cercou na porta da igreja e disse: pastor, o senhor sabe quantas vezes o senhor mandou a gente bater palma essa noite? Eu falei, não. Ele falou, 67 vezes. Esse é o crítico, né? Peraí, Não prestou atenção na palavra. Mas também, né? Ele não prestou atenção no conteúdo da palavra. Ele Ele foi ficou com a assim, calculadora pro uma, Google. duas, contando. 3, 4. Vai passar de Meu amigo, 30. você tá achando que isso é muito? Você tinha que bater palma a noite inteira. Aí, na semana seguinte, eu vi uma matéria na revista Essa foi Veja, boa. que o Barack Obama deu um discurso nos Estados Unidos e bateram 82 palmas pra ele. Eu falei, então você tá devendo ainda. O senhor tá no crédito. Gente, né? Então a gente vê isso tudo dentro de igreja, né? Pessoas que nunca prestam atenção nas coisas eu tô imaginando boas. a cena. Sempre nas coisas. Eu tô lá, eu sou um dos que vou estar lá. 30. 31. Eu também. Não, já. Muito bem. Então, aqui, ouvindo os companheiros aqui, as opiniões, depoimentos absolutamente livres aqui. E aí chega aqui num ponto onde o ouvinte diz que é possível deixar de ser um crítico ou isso é um hábito?
é possível Ser e é libertado. um hábito. Aham. Então, é possível deixar de ser um crítico porque é um hábito. E todo mau hábito, ele pode ser modificado. Mas a pessoa precisa perceber que está vivendo numa situação que é negativa, é destrutiva, e que as pessoas, ela está se tornando isolada, as pessoas estão se afastando dela. Então, isso é bastante delicado para que a pessoa perceba, né? Ela tem que ter sensibilidade. E o que está acontecendo? Se as pessoas se afastam, eu conheço alguém que vê as pessoas indo embora e fala assim, não, eu vou ficar sozinho porque eu prego o evangelho genuíno. Mas, na verdade, como ela tem pregado o evangelho genuíno? Só acusando e apontando e afrontando os outros, então, e na hora de aconselhar não aconselha, é só uma retada, então as pessoas, elas vão se afastando. E ela fala assim, não, é porque quem prega a verdade fica sozinho. Então, a questão não é essa, é a questão de olhar para dentro de si. Por que isso está acontecendo? Por que o meu irmão falou isso comigo de uma maneira tão áspera, mas falou? Então, será que eu tenho alguma responsabilidade? Minha pregação não foi, minha pregação é uma espada? Por que ele falou isso? Então a gente começa a refletir. E aí, se a pessoa tem esse tipo de sensibilidade, ela tem a oportunidade de poder mudar. E aí, é claro que por ser um mau hábito, é um comportamento, então um comportamento não é fácil deixar de se fazer. Você precisa começar a praticar o outro lado. Tem que ter o conhecimento, a teoria, e aí começa a desenvolver um novo hábito, o que é muito difícil, mas segundo pesquisas, cientificamente, se você repetir um hábito 21 vezes, você cria 21 dias, você cria um novo hábito. Então, de repente, é hora de começar 21 dias, fazer um propósito aí de 21 dias de olhar boas coisas nos outros, boas características, começar a elogiar pessoas que talvez você não elogiaria e falar coisas positivas para pessoas em que você talvez destacaria negatividade, e aí conseguir um novo padrão de comportamento. Um alerta para quem é crítico, né, e tá com a gente aí, tá ouvindo e acha que isso é complicado. Eu vou te alertar no seguinte: você não nasceu crítico, né? Primeiro, você adquiriu o hábito de ser crítico. Então, se você teve capacidade de adquirir o hábito de ser crítico, você tem capacidade de adquirir um outro hábito. Então já comece a conversando com Deus, comece priorizando aquilo que você ouve, aquilo que você vê nas pessoas, principalmente na sua família, na sua igreja, e comece a peneirar, comece a observar as coisas boas. O ministro de música da nossa igreja esteve com a gente há um tempo atrás, e ele me perguntou se eu estava ouvindo o som do baixo no meio de todo o ministério de louvor tocando. Eu falei, rapaz, isso é impossível, eu estou ouvindo todos. Você não consegue ouvir o baixo? Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não consigo separar um instrumento ao ouvir todos juntos. Ou seja, meu irmão, passa a ouvir o todo, a palavra de Deus. Para de ficar procurando detalhezinhos naquilo que você ouve, naquilo que você lê. Eu queria recomendar que o senhor fizesse audiometria. Porque a perda de audição, ela não é total, não. Ela é parcial. Não, é verdade. É verdade. Isso aí é uma crítica. É verdade. Não tô criticando, não. Isso aí, se eu tô ajudando, ele vai me agradecer no futuro. Vai me agradecer, sabe por quê? Porque é o seguinte, não, porque você pode. Não, é verdade. Agora, um parênteses aqui. Você pode perder a audição de grave, de médio, de agudo. A gente não perde toda a audição. Até pode acontecer. Mas algumas pessoas, como eu, por exemplo, perdem determinadas coisas por causa do volume, do som. Ao longo do tempo, você pode dizer, tem mais dificuldade para ouvir o grave. Aí, em geral, você, quando tá operando o som do carro, o som da casa, você coloca o grave e todo mundo diz, mas tá grave, a vez tá grave. Sim, aí porque você é a questão da sensibilidade. Prefere um som mais agudo? Não é só porque prefere, porque às vezes tem uma perda de audição de agudo, coloca mais agudo para compensar. Então, uma audiometria, não entendeu? Olha, eu gostei da sua ideia. Pai, vai ajudar. Depois você conversa com o ministro de música lá, vai te sugerir. Ouvinte dizendo, gente, parece que esse debate é para minha irmã. Eita, ela Deus. Critica todo mundo e não aceita receber críticas. Ela está desviada, mas se diz da igreja e se acha no direito de criticar quem está na igreja. Ela é muito complicada, diz aqui a nossa ouvinte. Agora, outro ouvinte conta a seguinte história, gente, é de mim ser reclamona. Olha aí. Amém. Tá reconhecendo, Gostei né? dessa.
Ela tá falando. Tá reclamando dela. Tá reclamando dela, né? Você, querido. Já tá reclamando dela. Então tá ouvindo bastante o debate. E eu sempre sofri vendo os erros dos outros e os meus. Acabei indo para o psicólogo e vi que sou muito exigente com tudo, que eu devia me colocar no lugar dos outros, e foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar em mais áreas da igreja e enxerguei a dificuldade de realizar algumas coisas, e tenho aprendido a me policiar e opinar na realização, ao invés de criticar o que já está pronto. Muito bom. A ouvinte tem que orar, sugerir que a pessoa se envolva mais e torcer para a pessoa cansar, é isso? A pessoa cansar de criticar e procurar ajuda? É isso aí, cansar. Quer que a pessoa canse? De criticar. Quero que a irmã canse. Depoimento dela, muito bom. Não é isso? Então eu quero agradecer a essa ouvinte, aos demais ouvintes, as opiniões sempre muito especiais aqui conosco no nosso debate 93 de hoje. Agradecer também aos companheiros aqui. Afinal de contas, quando se fala de crítica e tenta se trabalhar da melhor forma possível, nós podemos observar que muita gente passa a vida olhando para o outro. Poderia gastar um pouquinho mais de tempo olhando para si, olhando para Deus, buscando a presença do Pai. Existe uma luta muito grande e algumas pessoas estão absolutamente aprisionadas a isso. Não à toa, por conta disso, há algum tempo fizeram essa composição musical. Eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. Se eu prego muito é que eu gosto de falar, e se eu não prego nada eu não posso apacentar. Se eu brinco pouco é que eu sou esquisitão, e se eu brinco bastante sou um baita crianção. Corto o cabelo é que eu quero ser boizinho, e se não corto o cabelo tô pensando em desviar. Se eu falo sério a mensagem veio dura, e se prego bem suave não tem peso pra pregar. Eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. Se eu não visita que eu não gosto de andar, e se eu ainda visito eu só quero almoçar. Se fico em casa eu não quero mais igreja, e se prego no domingo quero só aparecer. Se eu falo em dízimo eu só penso no dinheiro, se eu não falo em dinheiro já ganhei para viver. Se eu consagro Benedito para presbítero só porque ele é rico, não orei para escolher. Eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. E eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos. Resultado final, Marcela, mudou? Mudou sim, um pouquinho aqui. Você conhece alguma amizade que terminou por causa de uma crítica? Por telefone, 77% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, então caiu. E aumentou no site para 1%, aí 76% deles também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a participação de todos eles com a gente aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado a você aqui no Face da 93 FM, ao Gabriel, ao Digleison, a Luciane, ao Robinho, a Fátima, a Sumara, a Sara, Ângela, muito obrigado aqui a Eliane, Alda, Letícia, Paula, Viviane, Sabrina, Cláudio, Dayana, Joyce, Lourdes, Lilian, muito obrigado aqui ao Bira, a Fátima, a Meire, a Conceição, ao Luiz, ao Ronald, Amanda, Raulmira e Marco Aurélio acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia, pela audiência aqui no nosso Debate 93. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Muito obrigado aqui aos nossos companheiros do nosso debate 93 de hoje, ao pastor Marcelo Farias. Pastor, muito obrigado, um forte abraço, irmão. JR, querido, eu que agradeço, é sempre uma honra. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa Graça, para toda a minha amada Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Hoje à noite, 8 da noite, um grande culto em louvor ao nosso Deus. Bênção puríssima, Luciane Melo, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoe também a todos, obrigado mais uma vez, estamos aqui. E um abraço ao meu esposo, pastor William, meu SD, Luciano de Niterói, minha família, minha filhinha Ana Júlia, Igreja Metodista em Engenhoca e o Grupo Mulheres Tratadas, que com certeza todas estão ali, ouvindo ali todos os dias os debates. Bênção pura. Pastor Jairo Monteiro, muito obrigado, meu irmão. Obrigado você, JR, foi uma alegria mais uma vez participar desse debate, foi mais um consenso. Um abraço a todos os nossos amados irmãos do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, à noite o nosso grande culto das causas impossíveis, 19h30. Um abraço a todos. Deus te abençoe, pastor Josué Praça. Também agradeço, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. E eu quero convidar o pessoal de Guadalupe e adjacências. Para sábado estaremos numa grande conferência de avivamento. Temos vivido tempos difíceis. Terça-feira fui vítima da marginalidade. Fui obrigado a levar um marginal com um fuzil na mão a um outro lugar por conta da violência e havia uma guerra entre facções e eu fui quase que refém, eu e minha esposa, só que graças a Deus minha esposa ficou em casa. Eu estou livre, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas poderia ter acontecido e com qualquer outra pessoa. Então temos vivido tempos muito difíceis no nosso bairro, nossa região, e eu peço a você que é morador de Guadalupe da região, que participe conosco dessa conferência de avivamento, que vai ser no próximo sábado a partir das 9h. A resposta não está na política, a resposta está na igreja. É a igreja quem vai trazer a mudança que nós precisamos. Vai ser na comunidade cristã Terra Fértil. Mando um abraço para Márcia Ramos e estará conosco ministrando a palavra pastor Eduardo Gonçalves, pastor Daniel Rodrigues. Telefone 3106-8808. 3106-8808. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, nossos ouvintes amados, a participação de todos vocês. Quero convidá-los à oração nessa hora, juntos buscarmos a direção de Deus para esse tema de hoje. Vou pedir o pastor Marcelo para orar conosco e vou pedir que nós oremos juntos aqui. Você, ouvinte amado, também. Se você tem esse hábito, você sabe se você tem. Você sabe se você tem esse hábito e você sabe se precisa de fato de uma cura, e o Senhor está aqui para nos abençoar e para nos ensinar a lidar com esse assunto, que é um exercício diário, uma luta bastante grande. Vamos orar também por aqueles que já foram vítimas, e aí a pessoa às vezes recebeu uma crítica tão contundente, uma palavra tão dura, que acabou tão ferido, machucado, mas não pode passar a vida inteira carregando esse negócio nas costas. Vamos colocar diante de Deus em oração, vamos buscar a bênção de Deus, assim como temos orado todos os dias. Oremos hoje também pela cura dos enfermos e pelo consolo àqueles que têm corações enlutados. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos mais uma vez. Deus, em especial nesse momento, nós queremos Te entregar as vidas que em algum momento da vida, Senhor Deus, foram alcançados por uma palavra dura. Muitos, ó Deus, que acabaram deixando a Tua casa. Senhor, tem misericórdia de cada uma dessas pessoas. Pessoas enfermas nesse momento, nos hospitais, em casa ou até mesmo nas ruas, necessitando de uma cura, de um conforto. Senhor, tenha misericórdia. A todos quantos, ó Deus, ouvem esse debate, a liderança dessa rádio, a toda a equipe, a todas as igrejas aqui representadas. Se conosco, ó Pai, dá-nos a Tua graça, a Tua sabedoria. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.